Qual a relação entre menopausa e obesidade? E como lidar com esses sintomas? Quais os tratamentos adequados? Para falar sobre este tema, a gente recebe aqui nos estúdios da nossa Record News a médica endocrinologista Mariana Costa, nossa doutora. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. É muito bom tê-la aqui. Eu adorei o convite. São temas que envolvem muitos mitos, né? Tanto a obesidade quanto a menopausa. Então, quanto mais a gente esclarecer, mais a gente vai trazer ajuda, né, para quem está nos ouvindo. Conhecimento, informação. Antes de mais nada, endocrinologia cuida dos hormônios, né, do metabolismo. O principal que a gente acaba recebendo em consultório são pessoas com problema da obesidade, de diabetes e também muitas mulheres nessa fase da vida que é quando parece que tudo para. É mais ou menos por aí? Sim, as mulheres passam a vida querendo que a menstruação acabe, mas quando acaba, a tendência é que não era bem isso que eu queria, não sabia que ia sofrer tanto nesse período, né? O organismo sofre um baque. Especialmente nessa fase da transição, né? Muitas vezes a transição, o período da menopausa, ele acontece entre os 45, 55 anos, né? Em média ali para os 50, 51 anos. Mas esse período que já antecede a última menstruação, já vai trazendo algumas alterações, né, na qualidade de vida, no bem-estar, que muitas mulheres já vão percebendo, né? Junto com alterações menstruais, muitas vezes já começam as mulheres a perceberem uma alteração na composição corporal. É muito comum as mulheres perceberem que ficam com mais dificuldade em perder peso, né? A deposição da gordura já é modificada, né? Aquele padrão pera, né, da mulher de gordura, que provavelmente todo mundo já ouviu falar, acaba virando o padrão mais maçã, né, que é a deposição mais centrípeta. Então, junto com isso, é uma gordura mais prejudicial, que aumenta o risco metabólico. Afinal, assim, o envelhecimento, a menopausa fazem parte da nossa vida. Todas vamos chegar, né? Não tem como fugir. Outra alternativa não é a melhor. Morrer cedo, não é o nosso ideal. Tá. Então, todas nós vamos passar por isso e todas devemos já ir nos preparando para isso. Então, já adotando antes medidas que aumentam a nossa qualidade de vida, que já é o exercício, uma alimentação mais equilibrada, né? E isso vai ajudar que a gente chegue melhor ali na época da menopausa, que não sofra tanto esse impacto, né? Agora, sim, se mesmo diante de tudo isso, né, a qualidade de vida caiu muito, muitos calorões, né, o desempenho tanto no trabalho como em casa, porque hoje as mulheres nessa fase ainda são, né, muito ativas. Totalmente no mercado de trabalho, né, tem que ajudar na administração da casa, da família. Então, se isso estiver trazendo sofrimento para a mulher, aí sim existe a reposição hormonal para ajudar, né? O que muda nesse momento, né, é que os nossos ovários param ou reduzem muito a produção do estrogênio, né? E o estrogênio é o hormônio amigo das mulheres. Teve estudos ali mais antigos, em 2002, que correlacionaram o estrogênio como algo prejudicial, um vilão que só causa câncer, que é uma coisa, né? Teve uma polêmica que antes eles prescreviam um hormônio para todas as mulheres e eram tipos de hormônios, né? Os estrogênios equinos conjugados, eram hormônios mais diferenciados. Não com a tecnologia que tem hoje, Entendi. né? Diferente do que é produzido pela mulher. E aí foi visto realmente problemas, né? Prejuízo, teve mesmo. Especialmente porque nesses estudos eles começaram a dar hormônios para as mulheres depois de 10 anos da menopausa. Então, não tinha muito cabimento. Aí ficou por um grande período, as mulheres ficaram desassistidas, porque ninguém mais queria prescrever hormônio com medo. Ninguém mais queria prescrever o estrogênio com medo. Agora sim, a gente sabe que o estrogênio, ele protege a mulher das doenças cardiovasculares. A gente vai ter doença cardiovascular depois dos homens, né? Ele baixa níveis de colesterol, níveis pressóricos, né?
durante a nossa vida normal. Né? Dizem que a gente não envelhece, a gente arrebenta com os hormônios, sabe? Eles caem e a gente cai junto. É assim que funciona. Sim. Então é importante esse equilíbrio para você. Tanto é que nós estamos vendo hoje mulheres de 50, 60, 70, 80 anos, muito bem, obrigada. Mas muito bem assistido, né? Sim. Com exames e com uma reposição hormonal inteligente, né, doutora? Exatamente. E eu queria desfazer o mito de que é a testosterona que deve ser utilizada, sabe? Calma lá, não é bem Calma assim. lá, né? O hormônio que cai na menopausa e que é responsável por essa alteração da composição corporal, do aumento do risco cardiometabólico, é o estrogênio, né? Certo. A testosterona, a gente já vai estar indo querendo se igualar um pouco à masculinidade. Claro, a gente tem testosterona, mas não é ela que cai abruptamente na menopausa, né? Certo. E as adrenais, né, os ovários ainda continuam produzindo. Então, assim, testosterona em doses altas, acima do que a gente precisa, inicialmente, ela vai ajudar no ganho de massa magra, a gente sabe disso. Mas ela vai precisando cada vez doses maiores. E aí, nisso, acaba criando uma dependência, né? Certo. E aumentando os riscos cardiometabólicos, como o dos homens, né? Então, tem que ter muito cuidado nessa hora, né? Gente, não é simplesmente, eu vou ali, vou repor, vou usar, vou tomar uma injeção, vou isso, aquilo. Não é assim. Não é o que a amiga está usando. Não é. Né? Não é. Cada organismo tem realmente aí o seu DNA daquilo que precisa para o período, não é isso, doutora? Sim, exatamente. Agradeço a sua participação, doutora Mariana Costa, médica endocrinologista, hoje aqui, falando um pouquinho sobre a relação que existe entre menopausa e obesidade. É grande, é bastante interessante. Acontece sim, e se não cuidar, fica complicado de perder essa gordura. A verdade é essa. Vamos lá. Mas não é nos impossível, cuidar. né? E as mulheres estão se cuidando. E conhecimento Vamos já nos existe, preparar para essa fase, né? É o principal, é o ideal. Exatamente. É a preparação, né? Mas quem estiver sofrendo, tem formas da recursos. gente... Maravilha, obrigada, tá? Imagina.